tipo de alimentação, certo? Então, vamos lá agora para a parte da ozonioterapia em si, como que isso funciona. Então, quando a gente fala em ozônio, a gente tem lá 3 átomos, certo? Isso. Quando o ozônio entra em contato com o plasma, na realidade não é o plasma, é a água do nosso organismo, ele se subdivide. Essa subdivisão, a gente costuma entender sempre falar das espécies reativas de oxigênio e produtos de oxidação lipídica. Só que essa subdivisão ela é um pouco maior. A gente tem outros substratos que vêm dessa primeira reação em contato ali com o ozônio, certo? Mas vamos manter em mente os produtos de oxidação lipídica e as espécies reativas de oxigênio. Então, você tem as espécies reativas de oxigênio e os produtos de oxidação lipídica, certo? Como que é esse desencadeamento? Então, a gente tem a liberação desse oxigênio ativo e a formação do oxigênio singleto, que é esse oxigênio que tem uma reatividade, uma potencialização de ligação, certo? Esse oxigênio em si vai ser carregado pelas hemácias e vai aumentar a oxigenação do nosso organismo. Só que não faz só isso. Ao aumentar a oxigenação do nosso organismo, você tem várias outras ações que esse oxigênio ativo desencadeia na hemácia, que traz vários benefícios para o paciente. Mas a gente vai ver isso hoje ainda. Calma. Então, a gente tem esse oxigênio ativo carregado pelas hemácias. E depois a gente tem essa espécie reativa de oxigênio que fica aqui. Vamos lá. Dessas espécies reativas de oxigênio, a gente tem várias, mas a gente tem algumas que são as principais espécies reativas de oxigênio. Qual é a molécula que mais é abundante no nosso corpo, que tem mais abundância, que tem de forma livre em todos os tecidos, em todo... Qual? É a água, certo? H2O. A gente tem água no sangue, a gente tem água no tecido, a gente tem água no corpo todo. 70% do nosso corpo é água. Então, a gente tem uma boa disponibilidade de água. De forma simples, não acontece tão simples assim, mas só de forma simples. Esse processo de oxidação e redução, ele é bem mais complexo, mas de forma simples, para você entender, a gente tem aqui uma espécie reativa de oxigênio e a água. O oxigênio singleto e a água. E ele está aqui buscando estabilidade, buscando fazer reações. Ao buscar essas reações, o que ele vai trazer para você? H2O2, que é o nosso peróxido de hidrogênio. Qual é a função do peróxido de hidrogênio? Quais são os benefícios do peróxido de hidrogênio dentro do nosso organismo? Ele tem um alto poder germicida. Ele tem uma alta, vamos dizer que... ele tem um alta, não sei que palavra usar, mas vamos dizer que ele é uma arma muito poderosa contra micro-organismos. Justamente por ele fazer o processo de oxidação da camada dos micro-organismos sem a necessidade da fagocitose, certo? Então, quando você pensa num vírus, você tem aqui o vírus. O vírus é um capsídeo proteico com material genético dentro. Esse vírus, teoricamente, não é vivo. Por que ele não é vivo? Ele não tem a capacidade de multiplicação. Ele não consegue se multiplicar. O vírus, ele não consegue um se acasalar com o outro e se multiplicar. Para ele se multiplicar, ele precisa estar dentro de uma célula, certo? Então, o processo de fagocitose, o processo de inoculação desses vírus, ele acontece justamente para a sua imunidade entender que tem um vírus no seu organismo. Esse processo ele leva um determinado tempo. Enquanto isso, esse vírus está inoculando e liberando material genético dentro das suas células e se multiplicando. O peróxido de hidrogênio tem a capacidade de oxidação do capsídeo proteico desses vírus sem a necessidade da fagocitose. Então, você elimina o vírus antes mesmo do seu sistema imunológico entender e compreender que você está sendo contaminado, que você está sendo infectado por esses vírus. Quando o seu organismo compreender e entender, as primeiras células que você vai ter surgido, que você vai ter disparado, são os macrófagos, que vão acabar fazendo um serviço de limpeza desse organismo justamente para tirar ali todos os vestígios da contaminação.
O peróxido de hidrogênio tem um alto poder germicida. Inclusive, peróxido de hidrogênio é o composto que a célula imunológica, principalmente os fagócitos, criam dentro da célula para eliminar esses micro-organismos. E essa reação veio justamente da ligação dessa espécie reativa de oxigênio com a água, dessa interação da espécie reativa de oxigênio com a água. Aí você tem a formação do peróxido de hidrogênio, certo? Formou o peróxido de hidrogênio, ele tem ação germicida, mas é só essa a função dele? Não, o peróxido de hidrogênio atua no metabolismo dos nossos hormônios, ele atua no metabolismo da insulina, ele atua no metabolismo da glicose, ele atua no metabolismo do ácido úrico, ureia, ácido lático. Então, ele ajuda a melhorar todos os metabólitos naturais do nosso organismo, todo o metabolismo natural do nosso organismo, o peróxido de hidrogênio vai atuar. Ótimo. Então, eu quero fazer ozônio no meu paciente e eu quero induzir a formação de peróxido de hidrogênio. Esse é o meu objetivo, peróxido de hidrogênio. Para eu ter a formação de peróxido de hidrogênio, eu preciso ter a reação desse ozonídeo com a água. Onde que eu tenho mais quantidade de água no meu organismo? Onde que tem mais água no meu organismo? É no sangue. Então, significa que se eu quero ter uma alta composição de peróxido de hidrogênio, a minha terapêutica tem como objetivo chegar aonde? No sangue. Eu preciso ter reação aonde? No sangue, onde tem mais água. Entenderam a lógica? Então, aqui eu tenho um paciente, por exemplo, que está contaminado com Covid. Eu tenho um paciente, Covid é o assunto do momento. Eu tenho um paciente que está contaminado com qualquer vírus, H1N1, qualquer coisa, desde que não seja dengue, né? Porque dengue é contraindicado fazer ozônio. Eu vou fazer ozônio justamente com a função germicida. Eu quero matar esse micro-organismo. Qual é a via que eu vou utilizar? Como que eu vou conseguir ter esse benefício? Qual a melhor forma de ter a formação de espécies reativas de oxigênio justamente para ajudar ali na função da minha célula? Eu vou usar alguma terapêutica que chegue a nível sistêmico e que chegue no meu sangue, justamente porque a função que eu quero desencadear no meu organismo é a formação de peróxido de hidrogênio, certo? Só que não é só o peróxido de hidrogênio que eu tenho ali da formação dos ozonídeos, eu tenho várias outras espécies reativas de oxigênio que podem se formar, inclusive